Bom, na aula anterior, nós falamos sobre voz passiva. Na primeira parte, nós falamos sobre as sentenças simples. Falamos sobre o simple past, o simple present e o simple future, usando o going to. Nós entendemos a estrutura da voz ativa, como passamos uma frase da voz ativa para a voz passiva e onde usamos voz passiva. Hoje, na segunda aula desta série de estudos sobre voz passiva, nós vamos falar sobre as sentenças contínuas, o past continuous e o present continuous, e vamos falar sobre o present perfect. Tá? Ao invés do future continuous, que é muito... não é muito útil, né? Não é muito utilizado, nós vamos falar sobre o present perfect na voz passiva. Ok? Vocês vão perceber que não é tão difícil assim, é até mais fácil do que os outros tempos verbais. Isso porque as sentenças perfeitas já têm o verbo no particípio. Então, isso a gente não vai precisar fazer. Tá? Mas vamos passo a passo, começando pelo past continuous. Tá? Nós temos a estrutura do past continuous formada pelo sujeito, mais um auxiliar. No passado, vai depender do sujeito que você está utilizando, do substantivo ou do pronome, se é singular ou se é plural. Tá? A gente precisa desse auxiliar para colocar no tempo verbal passado e vamos precisar de um verbo com ing. Isso é base do past continuous. Então, nós temos uma frase aqui: The scientist was looking for a new discovery. Traduzindo, o cientista estava procurando uma nova descoberta. Essa expressão looking for é uma phrasal verb, é uma frase verbal que nós já estudamos bastante sobre esse tema. É uma expressão composta por duas palavras, mas funciona como um único verbo. Ela traduz o significado de um único verbo. Nesse caso, looking for, procurando. Tá? O cientista estava, olha o auxiliar, procurando uma nova descoberta. Nova descoberta é o nosso objeto. Por quê? É importante que em toda voz ativa nós tenhamos esses três elementos. O cientista, no caso é o sujeito, nós precisamos ter esse primeiro elemento. Nós precisamos do verbo, que aqui é o procurando, e nós precisamos do objeto da frase também. Certo? Eu comentei com vocês na aula anterior que vocês aprenderam no ano passado sobre a transitividade verbal. É um tema muito comum no ensino médio, é relacionado com o conteúdo de regência nominal, verbal, de já com essa matéria fazer um link com a transitividade verbal. Verbo transitivo, intransitivo, direto, indireto, direto e indireto. Então, quando a gente estuda sobre esse tema, a gente aprende que existem verbos que exigem a presença de um objeto. E existem verbos que não exigem. Por exemplo, se eu falo que Maria acordou, bom, a gente já consegue compreender. Tem uma transitividade específica, uma intransitividade nesse verbo. Maria acordou, a gente já consegue compreender. Agora, Maria jogou. Bom, o verbo jogar é verbo transitivo direto. Isso significa que exige a presença de um objeto direto. Quem joga, joga algo. Então, eu preciso necessariamente de um objeto. Maria jogou o quê? Jogou videogame? Jogou bola? Jogou vôlei? Jogou uma pedra na casa do vizinho, que já é sinônimo do verbo lançar? Então, quem joga, joga algo. Nesse caso, a transitividade do verbo sugere a necessidade da presença de um objeto. Isso vocês aprenderam no ano passado e é muito comum nós precisarmos analisar isso em uma frase. João almejou. Quem almeja, almeja algo.
A gente começa a fazer as perguntas justamente da regência, né, sabendo quais preposições nós vamos utilizar de acordo com o verbo e a transitividade desses mesmos verbos. Então, esse é um conteúdo muito comum de vermos no ensino médio. E em inglês, a ideia é a seguinte: na voz ativa, eu tenho um verbo que seria no português o chamado transitivo direto, porque eu preciso de um objeto direto. Seria mais ou menos isso. Ah, professor, mas como assim? Isso também existe no inglês? Falei para vocês, existe em todos os idiomas a base da gramática. Ela existe em todos os idiomas. Em todos os idiomas, você vai ter os substantivos. Eles podem até ser chamados com nomes diferentes. Mas o carro, por exemplo, sempre será um substantivo. Não importa se é no português, se é no espanhol, se é no inglês, se é no francês, no mandarim, no russo, carro sempre será um substantivo. Carro não vai ser verbo, não vai ser um pronome, não vai ser um adjetivo. Né? Nossa, você está um carro hoje. Né? A gente nunca vai usar isso. Então, independente do idioma, a base da gramática é a mesma. Por isso que quando você aprende o idioma, fica mais fácil aprender outro. Se você aprende o inglês, fica muito mais fácil depois, no próximo passo, você aprender o alemão. Tem muitas similaridades entre o inglês e o alemão. Na verdade, existe uma... Eles têm um ancestral em comum, né? Vamos dizer assim. Bom, mas nessa frase, o cientista estava procurando uma nova descoberta. Isso é voz ativa. Porque nós estamos falando sobre o sujeito e o que ele faz com alguma coisa. Isso é voz ativa. Na voz passiva, o objeto se torna o foco da nossa atenção. Ele passa a ser o sujeito. Ao invés de falar sobre o que o cientista estava fazendo ou deixando de fazer, agora nós vamos falar sobre o objeto. O objeto importa mais na voz passiva. Nós falamos sobre ele. Então o objeto vem para cá como o novo sujeito. Falaremos sobre ele. Ele será o foco da nossa atenção. Então a primeira coisa que a gente faz, o objeto vem como sujeito. Logo depois, o auxiliar do tempo verbal. Então, o auxiliar que indica o tempo verbal, vocês estão vendo aí? Was been. Isso sempre ocorrerá em frase da voz ativa passando para a voz passiva. Nós vamos utilizar ou was ou were, que vão identificar passado, e nós vamos utilizar esse auxiliar, been. Por quê? Porque ele está indicando que antes o verbo tinha ing. Ele pegou esse ing e o verbo passou no particípio. Certo? Então é bem simples, a estrutura sempre será a mesma. O objeto torna-se o sujeito, o auxiliar, vejam só, identificando o tempo verbal. Ora, qual tempo verbal usa passado e ing? Past continuous. Então, basicamente, o auxiliar serve para identificar o tempo verbal. Ele está identificando o tempo verbal dessa frase aqui. Ok? Dessa frase na voz passiva. O verbo é de lei isso, ele desce no particípio. Né? Verbo no passado particípio. Ele não estava com ing aqui, ele vai descer com ed aí, ó, particípio. E o cientista passa a ser o nosso agente. Tá? Note o seguinte, objeto, sujeito, auxiliar,
verbo no particípio, sujeito vira agente. Antes nós estávamos falando sobre o que o sujeito fazia, agora nós estamos falando sobre algo que é feito pelo agente. Então nós estamos falando sobre algo que sofreu uma ação pelo agente. Não é mais sujeito, agora é agente. Tá? Essa daqui é a estrutura, então, base, né? Nós sempre vamos ter o being. O que pode mudar é o was ou were. Vai depender do sujeito aqui. Se o sujeito estivesse no plural, novas descobertas. Aí nós usaríamos were. Novas descobertas were being looked for the scientists. Tá? Então é bem simples. A ideia é bem simples. Vamos ao present continuous. No present continuous, eu tenho na voz ativa the teacher is teaching the students. Eu vou traduzir teach como instruir ao invés de ensinar, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Ó. O professor está instruindo os alunos. O professor está instruindo os alunos. Eu tenho aqui o sujeito, o professor, o auxiliar é o is. Tá vendo aqui, ó? Base do present continuous é am, is ou are, mais um verbo com ing. O professor está instruindo. Percebem aí, ó? Eu tenho present continuous, os alunos. É o nosso objeto. O que nós vamos fazer? Mesma coisa. Falei para vocês também na aula anterior, é como se fosse uma regrinha de 3 da gramática, né, nessa questão da voz passiva. O objeto, ó, vem para cá, como sujeito. Os alunos. E agora? Eu vou usar am, is ou are, mais o being. Por quê? Am, is ou are indicam que é presente. O being indica que é gerúndio, que é uma sentença contínua. Então, os alunos estão sendo instruídos pelo professor. Os alunos estão sendo instruídos pelo professor. Isso é voz passiva. Tá? Qual é a diferença do present continuous para o past continuous? A única diferença na voz passiva é o verbo. Que aqui no present continuous eles estão no presente e aqui no past continuous eles estão no passado. Vê? Mas a ideia é a mesma. É usar um dos verbos da sentença contínua. Nesse caso aqui, indica que é presente. Tá? Ó. E o bem, que indica gerúndio e, portanto, uma sentença contínua. Então, quando você bate o olho assim, você vê are. O are é presente. Being é gerúndio. Presente gerúndio. Só tem um tempo verbal que é formado só por esses dois auxiliares. Presente e gerúndio. Present continuous. Tá? Então, essa é a ideia. Os alunos estão sendo instruídos. Ó, o verbo vem para cá no particípio. Os alunos estão sendo instruídos por quem? Por que agente? Pelo professor. Os alunos estão sendo instruídos pelo professor. Viram? Onde é que usamos frases na voz passiva? Textos acadêmicos, trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, monografias, principalmente em textos jornalísticos. E por quê? Porque no texto jornalístico, o objeto da matéria é muito mais interessante do que o sujeito. Se você fala, por exemplo, a polícia encontrou uma tonelada de cocaína na padaria. O que é mais interessante? O fato de que uma tonelada de cocaína foi encontrada na padaria ou o fato de que a polícia encontrou isso?
A polícia fez um bom trabalho e encontrou isso. O que chama mais atenção? Obviamente, há 1 tonelada de cocaína dentro da padaria. Então, o objeto da frase é mais interessante nas notícias. E é por isso que usa a voz passiva com mais frequência nas manchetes de jornal. O título da matéria jornalística, sobretudo na primeira página. Aí, essa frase que eu dou um exemplo, na primeira página de um jornal, viria assim: 1 tonelada de cocaína foi encontrada pela polícia em uma padaria. Percebe? Ó? 1 tonelada de cocaína foi encontrada. Auxiliar e verbo no particípio. Pela polícia. Estão vendo? O by mais o agente. Em uma padaria. Então é muito comum a gente encontrar isso em textos jornalísticos. Também em trabalhos acadêmicos. Em trabalhos acadêmicos, é muito mais comum que o objeto de estudo, de análise, de pesquisa, tenha uma importância maior do que quem está fazendo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Tem aqui um exemplar do Estado de São Paulo. Nova lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Percebem? Ó, novas medidas foram tomadas por Pequim contra novo surto. Sigilo bancário é quebrado pelo Supremo Tribunal Federal. Percebem? Então, a voz passiva é utilizada com muito mais frequência em textos jornalísticos, em trabalhos acadêmicos, onde o objeto é mais interessante, chama mais atenção, é mais importante para quem está analisando, estudando, trabalhando, etc. Nós temos, então, a mesma estrutura, basicamente, que o past continuous, com exceção do verbo que nós vamos utilizar. No present continuous, os verbos estão no presente. No past continuous, os verbos estão no passado. Tá bom? E vamos ver com o present perfect. Vai ser muito mais fácil. Eu vou dizer por quê. No present perfect, a gente não usa has ou have mais o passado particípio. Então, uma frase, por exemplo, essa frase aqui, ó. Os tornados, se eu fosse traduzir ao pé da letra, os tornados atingiram o estado. Literalmente a tradução fica: os tornados têm atingido o estado. Percebam, os tornados têm atingido. Isso é particípio. Então, quando eu tenho have ou has mais o particípio, eu tenho present perfect. Né? E quando a gente passa para a voz passiva, o verbo vai continuar da mesma forma. Por quê? Porque na voz ativa eu uso o particípio, quando é uma sentença perfeita, eu naturalmente já uso o particípio, e na voz passiva eu sempre preciso usar particípio. Então é muito fácil. Se eu dou uma frase no present perfect para vocês, nem assim, tem muito trabalho. Você recebe uma frase na voz ativa do present perfect. Olha só, é basicamente um jogo de trocas. O estado passa para cá, objeto do nosso interesse. Eu vou ter que me preocupar com os auxiliares, não é? Mas olha, o verbo no particípio desce da mesma forma. Eu coloco o by para indicar o agente, ó. O agente desce para cá da mesma forma. Qual é a substituição, a troca que eu vou ter que fazer aqui para que esteja na voz passiva? O auxiliar. Basicamente é isso, né? A única mudança que eu vou fazer além dessas trocas de posição. Lembrando que os tornados, nesse caso, substantivo. Tá? Se fosse o pronome eles, they, desceria aqui como them. Tem essa diferença, tá? De pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Bom, professor, como é que vai ficar o auxiliar aqui, então? Vai ficar assim. Eu vou precisar utilizar have ou has
Vocês estão vendo aqui em cima, ó, os tornados é plural, eu uso has. O estado é singular, eu uso has. Tá vendo? Terceira pessoa do singular. E depois, being, para indicar que é particípio. The state has been struck by the tornadoes. O estado tem sido atingido por tornados, ou pelos tornados. Observe que esse being está identificando o particípio. Aí vocês vão me dizer, professor, mas aqui já não tem um verbo no particípio? Por que a gente está colocando um auxiliar no particípio? Porque isso que está sublinhado aqui, galera, identifica o tempo verbal. O verbo no particípio não vai identificar o tempo verbal. Porque sempre vai estar o verbo no particípio na voz passiva. Ó, aqui não está no particípio? No present continuous também está no particípio. No past continuous também está no particípio. No simple past, no simple present, no simple future, o verbo na voz passiva sempre estará no particípio. Então isso não identifica tempo verbal. O que identifica o tempo verbal é esse auxiliar que fica entre sujeito e verbo. Então o que fica entre o sujeito e o verbo na voz passiva é o que vai identificar o tempo verbal. Eu estou identificando que esse tempo verbal está no presente, have ou has, são a conjugação do verbo no presente, e que tem particípio. Qual tempo verbal é presente com particípio? Present perfect. Certo? O verbo principal da frase vai estar em particípio em qualquer tempo verbal. Isso não identifica. O que identifica são os auxiliares. Eles identificam o tempo verbal. Tá? Por isso que eu preciso do been aqui. É através deles que eu vou olhar e vou, olha, has been. Então fica como presente, particípio. Quando eu uso presente e particípio é present perfect. Então essa frase está na voz passiva. Eu sei por algumas coisas. Pela presença do by, pela presença desses auxiliares. Então isso daqui é voz passiva no present perfect. Deu para entender? Então, se eventualmente você tem uma avaliação diante de você com uma frase na voz ativa, né? Coloque a seguinte frase na voz ativa. Poxa, é muito fácil, né? Passo a passo. Qual é o primeiro passo? Objeto desce como sujeito. Passará a ser o nosso sujeito, objeto da nossa atenção, foco dos nossos estudos. Né? Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa, tenho que criar aqui um auxiliar que identifique o tempo verbal. Tá? Então, por exemplo, primeiro eu tenho que identificar o tempo verbal, né, na voz ativa. Se você não sabe identificar que isso aqui é uma frase no present continuous, isso aqui é uma frase no past continuous, aí complica um pouquinho. Mas acredito que todos vocês saibam, não é tão difícil assim. Porque segue essas regras, presente e particípio. Uma voz ativa com presente e particípio. O que é isso? Present perfect. Tá? Então, objeto, primeira coisa. Segunda coisa, auxiliar. Terceira coisa, verbo no particípio. Coloca o by e desce o sujeito como agente. Ponto. Isso é voz passiva. Tá? Então, não é tão difícil assim. Dá para fazer. Vocês perceberam? Eu estou usando essa política de cores aqui para vocês perceberem que é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. É a mesma troca que a gente faz. Estão percebendo? Eu acho que está mais claro para vocês agora, nessa revisão, do que no ano passado. Isso porque vocês já viram esse conteúdo. E agora, porque apesar dessas aulas online, nós estamos utilizando essa política de cores. Percebem? Então, está um pouco mais fácil de identificar mesmo. Ok? Então é isso, pessoal.